E aí, futuros fuzileiros navais, vamos para mais uma aula. O tópico da aula de hoje: números reais, o conjunto dos números inteiros, operações, múltiplos e divisores. Tranquilo? Vamos lá, vamos iniciar. Vamos com calma, devagarinho. O que são números inteiros? Como surgiram os números inteiros? Então temos aqui o seguinte, ó. A gente já conhece os números um, 2, 3, 4, 5, né? Eles surgiram na necessidade de contar, de precisar quantificar alguma coisa, né? Contam-se em alguns livros da parte que tinham os pastores que cuidavam das ovelhas e eles tinham a necessidade de contar, certo? Só que acelerando o passo aí para a gente chegar em números inteiros. Aí sabe também que as frações, números decimais foram criados para representar certas quantidades, né? Estudamos aulas anteriores. Só que o seguinte, a gente precisa quantificar alguma coisa quando eu tenho assim, ó, 3 menos 5. Como assim? Como assim, professor? Ó, vamos pensar aqui. Se antes existisse só o processo de contar positivo, mas já iniciou o processo do dinheiro. Só para a gente entender o que é esse número negativo. Aí eu tenho algo para vender que custa R$ 5, certo? Custa R$ 5. Só que eu só tenho R$ 2 para pagar, certo? Meu R$ 2, certo? Meu R$ 2. Quando eu pago, o que acontece? Dos dois, eu vou tirar os R$ 5. Eu vou ficar o quê? Devendo 3. Esse dever R$ 3 aí, se eu não represento ele de uma forma que representa a dívida, eu vou ter só o número 3 que bate a dúvida se esse R$ 3 seria que eu ganhei ou se eu estou devendo, certo? Nessa parte da dívida surgiu a necessidade de representar em números negativos. Então esse número negativo para a gente, ele representa uma dívida. Vai ficar melhor entender dessa forma para quando a gente for resolver as questões, você conseguir interpretar o que é positivo, o que é negativo, pensando no negativo sendo uma dívida. Tranquilo? Tendo essa parte aí, já entendemos que os números negativos ele representa dívidas ou prejuízo, vamos seguir adiante, certo? Então, esses números negativos, eles também podem representar outras coisas além de ser apenas dívidas e prejuízo. Um exemplo, temperaturas. Temperaturas abaixo de zero, eles são representados com números negativos. Olhando aqui, eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho Amsterdã mais 5, eu tenho Chicago menos 4, tenho Nova York menos 1, eu tenho Assunção menos 3, Lima menos 2. Esses números negativos representam o que para a gente aqui? Ó? Representa temperaturas abaixo de zero, certo? Então, temperaturas abaixo de zero, eu tenho quem? Eu tenho Chicago, eu tenho Nova York, eu tenho Assunção. São temperaturas que são bastante frias, né? Lá eu congelo nesses números quando a temperatura está representada justamente nesses números negativos. Beleza? Continuando aqui. Os números negativos, eles podem também ser representados profundidades abaixo do nível do mar, certo? Nível do mar, zero. Olha aqui, nível do mar, zero. Abaixo, eu represento por quem? Por valores negativos. Menos 2.000, menos 4.000, que nem a gente está aqui, ó. Menos 2.000, menos 4.000, menos 6.000, menos 8.000. E para cima, números positivos. Então, os negativos já vimos que pode representar prejuízo, dívida, pode representar temperaturas negativas, pode representar também profundidades abaixo do nível do mar. Beleza? Passando adiante. Ele pode representar também prejuízos, como já vimos, só que agora eu estou representando em gráficos. Ó. Em 2003, aqui, ó, esse gráfico aqui está representando em milhares de reais. Então, em 2003 foi um lucro de 20
né? 20. Em 2004, menos 10, ó. Certo? Ou seja, em 2003, 20 mil. Em 2004, menos 10 mil. Tive um prejuízo, certo? Em 2005, 30. Em 2006, menos 20. Entendeu aí que para cima positivo, para baixo negativo, lucro positivo, prejuízo negativo. Então, essas são as representações dos números inteiros, onde eu tenho positivos e negativos. Bastante importante porque várias situações, problemas envolvem esses números negativos. Tranquilo? Passando adiante. Próximo passo. Vamos lá. Eu tenho aqui comparando números negativos e positivos. Então, vamos comparar da seguinte forma. Vamos pensar o seguinte. O número maior, ele vai estar representado sempre acima, certo? Vai estar sempre no alto. Aí eu penso aqui, ó, eu tenho o número 40 e tenho o número 25. Eu vou circular o maior. Beleza? Quem é o maior, o 40 ou 25? Olha aqui, ó, o 40 está acima do 25, então 40 é maior que 25. Beleza? 40 maior que 25. Agora vamos descer um pouquinho, que é para você começar a entender melhor algumas coisinhas aqui que vai surgir mais na frente. Eu tenho o número 15 e tenho o número 5. O que é que eu tenho? O 15, ele é maior que o 5. Então, representar com o sinal aqui de maior. O 15 é maior do que o 5. Próximo passo. Vamos olhar agora para o número 0, certo? Para o número 0 e o número 5. Eu tenho o número 5, eu tenho o número 0. O que é que eu tenho aqui? Que o número 5, ele é maior que o 0. Beleza? Agora vamos para os negativos. Eu tenho o 0 e tenho o número 5. Eu tenho o 0 e tenho o número menos 5, desculpem, menos 5. Eu vou entender o quê? Que o 0, ele é maior do que quem? Ele é maior do que menos 5. Professor, 0 maior que menos 5? Sim. Ó, se você pensar aqui, eu não tenho nada e eu estou devendo 5. É mais vantajoso o quê? Eu não ter nada do que estar devendo, certo? Agora vamos comparar os negativos. Eu tenho menos 5 e tenho menos 10. Quem é o maior? O maior vai ser o menos 5. Beleza? Então, menos 5 maior do que quem? Do que o menos 10. Tranquilo? Passando por essa parte aqui de comparação, né? Comparamos os números inteiros, positivos, negativos. Lembrando, surgiu dúvida. Eu penso aqui, ó, justamente aqui está um termômetro, né, desenhado, mas como se fosse uma reta numérica. O maior, ele vai estar sempre acima, certo? Lembrando que eu começo do 0 e vou subindo, 0, 5, 10, ou poderia ser 0, 1, 2, 3, 4 e para baixo. 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e continuo. Beleza? Continuando aqui, o que é que vamos ter? Próximo passo. Eu vou ter um exercício onde eu quero representar, certo? Esses números de ordem crescente. Então, de ordem crescente, eu vou pensar aqui. Eu vou pegar primeiro os números negativos que vão estar mais embaixo, certo? Mais lá embaixozinho lá, por ele ser negativo, e eu pensando na reta numérica com números inteiros. Aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho as cidades nomeadas com A, B, C, D, F, F, G e temperaturas dela. Beleza? Qual é o maior valor, só que ele está sendo negativo? Eu tenho aqui, ó, o menos 7,2. O menos 7,2. Eu vou riscar ele aqui para não ter risco de ficar comparando. Beleza? Menos 7,2. Quem é o próximo número? O próximo número
eu vou ter o menos 4,5. Menos 4,5. Quem é o próximo número? Ponto e vírgula para separar. É o menos 1. Então, aqui eu tenho ó, menos 1, certo? Quem é o próximo número? Eu tenho o mais 6. Quem é o próximo número? Agora, risquei o mais 6. Eu vou ter o 18,6. Quem é o próximo número? Pensa aí o próximo número. 18,6, já risquei aqui. Eu vou ter o 26 positivo. E vou ter quem? O 34. Professor, agora uma dúvida. Você colocou nos negativos, colocou o sinal. E nos positivos você não colocou. Colocou aqui no mais 6, mas depois não colocou mais. Por quê? Porque os positivos não é necessário você colocar o sinal de mais. Beleza? Os positivos não, mas os negativos é necessário. Então, conseguir representar os números aqui em uma ordem crescente, do menor para o maior. Lembrando que o menor foi quem? Foi aquele número 7,2, né? Com maior valor, só com o sinal sendo negativo. Então, ele vai estar mais lá embaixo e eu vou crescendo até o 34, certo? Cheguei no 34 aqui, ó, o último número, encerrei essa questão. Tranquilo, questão simples, muito boa. Alguma dúvida, volta no vídeo, certo? Mas está bem organizado aí a explicação. Então, passando desse exercício aqui, vamos olhar o quê? Vamos olhar a nossa reta numérica. Eu tenho uma reta numérica onde eu tenho a representação dos números negativos e dos números positivos. Só que os números negativos aqui, ó, para a nossa esquerda e os números positivos para a nossa direita. O que acontece? Nós vamos ter números negativos também decimais, que serão os números reais um pouquinho mais à frente, a gente vai entender melhor. O menos 2,5, como é que eu coloco o menos 2,5 numa reta numérica? O menos 2,5, olha aqui, ó, ele fica entre o menos 2 e o menos 3, porque é justamente aquele número do meio. Se eu fosse tracejar aqui, eu tinha o menos 2,1, menos 2,2, menos 2,3, menos 2,4 e o menos 2,5, certo? O mesmo pensamento eu tenho para fração aqui, ó, menos 1 sobre 3. Ah, professor, mas o menos 1 sobre 3 eu tenho que dividir em 3 partes, mas você poderia ter feito como? Fazendo a divisão. Eu pego 1, divido para 3, ó. Não dá para dividir, 0 e vírgula e acrescento um 0. 10 dividido para 3 é 3, 3 vezes 3, 9. Subtraio 1, não dá para dividir, acrescento 0. 10 dividido para 3 é 3, 3 vezes 3, 9. É 0,33 e vai continuar. Isso para a gente é uma dízima periódica, beleza? Dízima periódica. Então, o que é que eu faço aqui? A dízima periódica, ele não tem fim, ele vai se repetir. E esse 0,33 é aquele 0,1, certo? Aqui, ó, voltando do 0, 0,1, 0,2 e o 0,3. E 3 vai afastar só um pouquinho, um detalhe. Essas representações eu posso representar na reta numérica tanto os positivos como os negativos, tanto os números com vírgulas positivos e também negativos. Beleza? Então a reta numérica aí foi para a gente entender que eu também posso colocar esses números, certo? Nossa reta numérica pode colocar todos os números, só que a gente tem que entender como é que eu faço essa colocação. Beleza? Então, o que é que vimos aqui na reta numérica? Eu posso representar também os negativos com vírgula. Representamos aqui o menos 2,5 e o menos 1,3, que eu faço a divisão e no final o 0,33 ele fica assim, ó, menos 0,333 e continua por ser uma dízima, beleza? Passando aqui, vamos para as operações. Então, temos que operação de adição, operação de subtração, multiplicação, divisão. Então, para fazer esse exercício, o que é que vamos resolver aqui? Esse mais, ele não
muda o sinal do próximo número. Eu tenho que entender isso. Ah, professor, mas tem uma regrinha do sinal. Tem, mas a gente estuda essa regrinha na multiplicação. O mais, ele não altera o sinal. Ele não alterando o sinal, o que é que vai acontecer? Eu vou ter aqui o mais 7, certo? E se ele não altera, eu vou ter o menos 2. Aí eu penso assim, se eu tenho 7, e o menos 2 representa uma dívida, então eu tenho 7, estou devendo 2. Se eu pagar, eu vou ficar com mais 5. Olha, eu tenho 7, estou devendo 2, se eu pagar, eu fico com 5. Primeiro passo, beleza. Vamos para o próximo. Eu estou devendo 3, o mais não altera o sinal e tenho 4. Se eu estou devendo 3 e tenho 4 e vou pagar, eu pago e fico com quanto? Fico com 1. Tranquilo? Próximo. Eu tenho 4, mas estou devendo 6. Se eu tenho 4 e estou devendo 6, eu pago, mas o que acontece? Eu fico devendo 2. Aí você dá um pause no vídeo agora e tenta fazer esses outros. Certo? Continuando. Eu agora tenho 5 e estou devendo 5. Eu pago e fico com 0. Próximo. Eu tenho 1 e ganho 4. Eu fico com 5. No próximo, estou devendo 2, estou devendo 1. Então, no final, estou devendo 3. Fizemos a parte da adição. Só que o seguinte, se você está assistindo esse vídeo só deitado, sentadinho, sem escrever, vai lhe ajudar, mas não muito. Para ser melhor, o que é que eu peço? Volta ao vídeo, dá um pause, tenta fazer sozinho. Tenta fazer só e depois você confere se acertou ou não. Beleza? Mas tem que praticar, tem que riscar, tem que, caneta, papel, riscar. Beleza? Vamos lá. Próximo tópico, subtração. O que acontece com a subtração? A subtração, esse sinal de menos, ele vai fazer com que o seu próximo número vire seu oposto. Então, o que é o oposto de menos 2? É mais 2. Então, esse sinalzinho aqui, ele vai fazer que esse outro sinal vire seu oposto. Então, se está menos, fica mais, se está mais, fica menos. É isso que ele quer dizer. Olhando assim, eu vou ter 6, e esse sinal vai indicar o oposto de menos 2, que vai ser quanto? Mais 2. 6 mais 2, 8. Próximo. Vai indicar seu oposto, então 5 menos 1. 5 menos 1, 4. Eu tenho 5, estou devendo 1, 4. Próximo. Eu tenho 9. E o oposto de mais 9 ou menos 9. 9 menos 9, 0. E agora o primeiro número aqui é negativo, é menos 7. E o oposto lá do menos 5 é mais 5. Eu estou devendo 7 e tenho 5, eu pago e fico devendo 2. Fechou? Números inteiros aí, adição e subtração, tranquilo. Professor, e aquela regrinha que tem mais com menos, usa aqui não? Não. Ele vai usar na multiplicação e na divisão. E onde é que temos multiplicação e divisão? Agora, certo? Que regra é essa, professor? Eu vou botar até a tabelinha aqui. É assim. Mais com mais com mais, vai dar mais, certo? Menos com menos vai dar mais. Sinais iguais vai dar mais. Sinais negativos. Mais com menos vai dar menos. E menos com mais vai dar menos. Vamos agora resolver? A multiplicação a gente pode fazer direto. 6 vezes 8. 48. E aqui, mais com mais, mais. 6 vezes 6. 6 vezes 6. 6 vezes 6 não, desculpe. 6 vezes 8. 48. Menos com menos, mais. Próximo. 6 vezes 8. 48. Mais com menos, menos.
E no próximo, 6 vezes 8, 48, menos com mais, menos. Multipliquei e fiz a regra do sinal, certo? Essa regra do sinal, o que é que você vai fazer aí? Você vai anotar no seu caderno de estudo ou numa folhinha e deixar fácil. Quando a gente for resolver algumas expressões, algumas operações, você ter ela em mente. Mas não tem erro. Sinais iguais positivo, sinais iguais negativo. Beleza? Próxima questão. Divisão. A gente vai usar essa mesma regra aqui, ó. Vamos usar a mesma regra, certo? 6 dividido por 2. Quanto é 6 dividido por 2? 3. Menos com menos, fizemos agora. Sinais iguais, é o quê? Mais. 8 dividido por 4. Quanto é 8 dividido por 4? 2. Mais com menos, sinais diferentes. Vai dar o quê? Menos. Agora, 10 dividido por 2. 10 dividido por 2, 5. Menos com mais, menos. Próximo. 12 dividido por 4. 3. Mais com mais, mais. Então, faço a divisão e uso a regra do sinal. Ah, professor, então por isso que eu precisava aprender essas operações antes, multiplicação e divisão. Isso, por isso que você precisava aprender antes. Então, a gente estuda números negativos até agora? Não. Para frente, o que aparecer vai envolver esses números positivo e negativo. Beleza? Próximo tópico, potenciação com números positivos e negativos. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter mais 8 ao quadrado. Mais 8 ao quadrado é mais 8 vezes mais 8, certo? 8 vezes 8, 64. E mais com mais, mais. Acabou. Ah, então sempre vou colocar esse sinal negativo, sempre. Menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8. Menos com menos, ó, mais 8 vezes 8, 64. Vamos para o 6 agora. Vou ter aqui quem? Menos 6 vezes menos 6 vezes menos 6. 6 vezes 6, 36. Professor, mas eu não sei 36 vezes 6. Você vai e faz a continha de multiplicação. 6 vezes 6, 36. 3 vezes 6, 18. Com 3, 216. Então, aqui nossa resposta dá 216. E o sinal? Menos com menos, mais com menos, menos. Menos 216. E no próximo tópico, ó, mais 6 vezes mais 6 vezes mais 6. Mais com mais é mais com mais é mais. 6 vezes 6, 36, vezes 6, 216. Beleza? Encerramos aí a parte de números inteiros. Tranquilo? Professor, tem um tópicozinho que estava lá no primeiro, que dizia o seguinte, ó. Opa, deixa eu voltar aqui as páginas que é para a gente entender. A gente estudamos aqui, ó, todas essas operações aqui. Conjunto de números inteiros, operações. Faltou só múltiplos e divisores, professor. Então, o que é que vem a ser aqui múltiplos e divisores? Múltiplos é o seguinte. Vão ser números que surgiram de uma multiplicação. Ó, quem são os múltiplos do número 4? Se eu pensar assim, 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. 4 vezes 4, 16. E continuo. Beleza? Esses daqui, ó, são os múltiplos. Tranquilo até aí? Ah, professor, mas eu quero ver os múltiplos do número 5. Quem são os múltiplos do número 5? 0 vezes 5, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. E continua.
Professor, mas lá tem também falando sobre divisores. Tem. Divisores. O que são divisores? Aí vamos pensar aqui. Eu quero saber os divisores, vou botar um D, do número 12. O 12 ele divide por quem? O 12 ele divide por 1, ele divide por 2, certo? São números que eu consigo dividir o 12 e dê resultado exato. 12 dividido por 1 é 12, 12 dividido por 2 é 6, 12 dividido por 3 é 4, então 12 dividido por 4 é 3 e 12 dividido por 6 é 2 e só restou 1, que é 12 dividido por 12, certo? Esses são os divisores. Beleza? Com isso aqui, pessoal, a gente passa por esse tópico do edital, certo? Passamos por esse tópico do edital. Deixa eu escrever esse nome aqui melhorzinho. Divisores. A canetinha às vezes não ajuda. Pessoal, tópico dos números inteiros aí resolvido. Então, fizemos aquela revisão aí. Garanto que vocês já viram bastante assunto. Continua no canal, dá uma curtida, comenta, né? É uma ajuda para quem também os ajuda. Então, ajuda mútua. Dá uma curtidazinha, dá uma comentada e valeu. Até a próxima. Bons estudos. Não parem, viu? Valeu!